Como é que o escritório sabe disso? O escritório de advocacia cuida do celular do Moraes, o que é mais grave ainda, João, a coisa vai ficando pior. Como é que o escritório sabe disso? O escritório de advocacia cuida do celular do Moraes, o que é mais grave ainda, João, a coisa vai ficando pior. Vai ficando pior, como você bem colocou, a simples troca de mensagens entre o Vorcar e o Alexandre de Moraes, tendo o contrato lá com a esposa, por si só constitui mais um ato para afastamento do ministro, é mais um ato. E como você bem falou de forma bastante precisa, a Globo, né, o Grupo Globo, vem agora querendo cortar a cabeça dessa serpente, né, mas também fomentou. E ainda fala na questão do golpe de Estado, mantém a história, a narrativa do golpe de Estado, que naquele momento teria sido importante a atuação do Alexandre de Moraes, enfim, o que não é verdade, evidentemente que foi uma atuação ilegal e que constitui evidente abuso de autoridade desde lá. Então, quem que se faça essa meia-culpa. Agora, é importante dizer que está me parecendo aquela estratégia meio da Vaza Jato, também Vaza Tog, enfim, Pavinato, que a Globo, enfim, os jornalistas vão lá, soltam uma parte da matéria, o Alexandre de Moraes se apressa em negar, ele faz uma meia-culpa, ele faz uma nota e depois eles vêm com uma maior ainda, falando, desmentindo. Então me parece que está nesse processo de fritura, me parece que vão saindo mais coisas, vídeo esse vazamento parcial do Vorcaro com a namorada, a noiva, parcial enfim. Não, foi inteiro. Foi inteiro, meu Deus do céu, é inteiro, aquilo não é parcial. Tem centenas de páginas. Conversa dele com a Marta Graef. Você leu? Não. Eu não consegui terminar de ler. Porque era muito grande. É muito grande. Mas está inteira a conversa. Só aquela conversa, você vê que o sujeito não pode ser inocente nem no momento do nascimento. Fica até difícil acreditar que ele geria tudo isso, né? Até pelo nível da linguagem ali que ele coloca, muito erro de português, alguma dificuldade de comunicação ali com a Marta, enfim. Me parece até que ele estaria mais representando outros grupos do que sendo ele mesmo o grande articulador ali do esquema todo, até pela forma que ele se colocava ali. Então, que se afaste o ministro Alexandre de Moraes. É importante, foi protocolado hoje um novo pedido de impeachment, ou foi apresentado, não sei como que os deputados falaram lá, se eles só vão protocolar, acho que me parece que já protocolaram hoje um novo pedido. Então, que o Senado acorde de uma vez por todas. Precisa ver o afastamento desses ministros que certamente estão envolvidos. E eu acho que nos próximos dias, como eu disse, Pavinato, vão sair mais documentos, talvez até imagens de alguns juízes, ministros ou grandes autoridades, não estou especulando nomes aqui, envolvidos nessas festas, nessa mansão, ou em encontros, porque é impossível que tenha ocorrido tantos encontros e não tenha nenhuma imagem. E como falou ali na matéria, a Polícia Federal disse que recuperou as imagens dos prints, então tem muita coisa aí para sair. Me parece que essa do Vorcaro com a namorada, a noiva, enfim, foi só o aperitivo, aprecia aí, porque já vem mais, porque quando sair, por exemplo, se sai o teor lá do Alexandre de Moraes com o Vorcaro, é para afastamento imediato. Se a gente está na conversa do ponto da peleleca branca, imagina a hora que chegar na peleleca preta. Então, só essa do Vorcaro já teve esses elementos, imagina quando sair dele com potencialmente o que seria o Alexandre de Moraes, com a Vivi, a doutora Vivi já deixou claro que com ela não teve contato. Com ela não. Muito engraçado. Falam com todo mundo, menos com a advogada de 129 milhões. Sabe o que isso me lembrou, Cláudio? Quando o Lula era presidente e foi reeleito, logo no começo do Lula 2, 2007, um advogado que ficou assim, bilionário, foi o sogro do Cristiano Zanin, Dr. Roberto Teixeira, padrinho do Lulinha, e o Lula é padrinho da mulher do Cristiano Zanin, a Valesca, filha do Roberto Teixeira, tanto que ele era conhecido como o primeiro compadre. Foi capa de Veja, capa da revista Época, que a Época era dirigida pelo Augusto Nunes. E começaram-se a levantar suspeitas, né, desse enriquecimento vertiginoso do Roberto Teixeira, sendo ele o primeiro compadre. Lembro eu que o Roberto Teixeira chamou a imprensa no escritório, não mandou nota. Chamou
a imprensa na maior sala do escritório, na rua Padre João Manuel, nos Jardins, em São Paulo. Convidou todos a subirem ao 10º andar. Onde estava nessa sala? Centenas e centenas de pastas e trabalhos de acompanhamento processual. Muita pasta. Aí ele olhou bem para os jornalistas e falava, bom, eu desafio aqui a vocês a dizerem que eu não trabalho, podem olhar todas as pastas. Aí eu te pergunto, algum jornalista abriu as pastas? Não. Mas podia, ele colocou lá à disposição. Sim. A Vivi fez isso? Não. Mandou parecer, mas não fez nada. Mas Roberto Teixeira... Nem o contrato e nem os pareceres, né? Porque se os jornalistas ali no Roberto Teixeira, em 2007, dessem a sorte de pegar uma pasta, abrir e ver que era a pasta de papel em branco, aí eles tinham matéria para falar, agora já prescreveu tudo isso aí, eu posso contar. Mas nem isso ela fez. Pois é, e não, os pareceres não estão aí, o contrato também ela não mostrou, e ela emitiu na nota, né, o escritório, alguém a serviço dela, de que essas reuniões e esses pareceres diziam respeito à elaboração de um projeto de compliance. Então veja só. Depois o que é compliance, porque eu não sei. Compliance é comprometimento, né? É você seguir à risca, com muito rigor, o que determinada empresa a qual você vai prestar serviço impõe a você. Com transparência, com... como é que a gente fala? Na verdade, não é nem comprometimento, né? É adequação de tudo que você faz e as suas condutas, tendo transparência, ética, moral, para que você não fira nenhum dever, nenhuma missão da empresa a qual você vai prestar serviço. Isso se refere ao Banco Central. O Banco Central exige que você tenha um setor de compliance e governança corporativa. E era isso, supostamente, que esse trabalho que a dona Vivi fazia se destinava, porque, como ela disse aí, ela não atuou em nenhum processo. Você, inclusive, foi um dos primeiros a falar, né? Não tem nenhum processo. Atuar depende. Atuar em nível de atriz pode ser. Volta. O indivíduo faz de conta do physique do role, né? Uhum. Ela interpreta a advogada, aí ela atuou como advogada. Essas conduções recentes ela não estava também, né? Como advogada dele. Lembra que ele teve uma oitiva na Polícia Federal? Ele só trocava mensagem com o marido e com ela nada. Ela não acompanhou a oitiva na Polícia Federal, ela não fez nada. Ela nem sabe, nem ela ia fazer o que ela não sabe? Pelo menos acompanhar, né? Cumprir o contrato, né, Pavinato? Mas enfim. Agora, chama bastante atenção, como você está falando. O Vorcaro, ele é um sujeito, ele é um gentleman, desses cavalheiros que não se fazem mais. Tanto ele respeita o Moraes, e ele falava, ao invés de falar com a mulher dele direto, ele não... Para não ter nem nada, né? O marido, para não ter problema nenhum. Entendi. Entendeu? Entendi, tá, entendi. Agora captei vossa mensagem. Essa mulher deve ser também uma coisa assim, você chegar perto, não vou cair no... E loura, porque o Vorcaro gosta de loura, né? Uhum. Todas, né? Ele tem essa fama. É a futura, né? Ela tem essa fama de papa loura. E gastava dinheiro, hein? 222 milhões numa festa. Bom, eu acho que a loura que ele mais gastou foi a mulher do Moraes. Acho que não teve uma loura que ele tenha gastado mais do que a mulher do Moraes. Não, a festa que ele fez supostamente de noivado com a Marta Graef custou 222 milhões de reais. Mas daí foi pra ele e ela. Então para eles dois. Então tá, ainda tá. 220, 110, a mulher do Moraes tá na frente. Tá na frente. Eu disse isso hoje, Pavinato, eu vou falar aqui para você. Me parece, né, tudo que a gente tem visto e tal, que tem saído na imprensa, que tem feito agora um trabalho, como você disse, para expor o Mussolini da Moca, me parece que o Vorcaro deu dinheiro, pagou o que ele entendia como o seu salvo-conduto. Eu vou fazer o que eu quero, eu vou tomar conta de tudo, e o sonho dele, está descrito também nas mensagens, era ser André Esteves, né? Eu quero ser André Esteves e para isso eu preciso estar livre para fazer aquilo que eu quiser. Mas aí ele errou, porque devia ter casado se ele casasse com a Adriana,
ele já estava meio caminho andado. Quem é Adriano? Esteves. Ah. Eu entendi até o fio da meada, mas eu entendi. A atriz Adriana Esteves, tá bom. O sonho dele era esse, era ser o homem mais poderoso do setor financeiro brasileiro. Só que começou, infelizmente, ou felizmente para nós, de um jeito totalmente errado, totalmente enviesado, e agora está sendo exposto, e junto com ele as entranhas do poder da República. E todos os três poderes estão envolvidos. E a gente começa a ver desdobramentos, né, atitudes como a do Alcolumbre e outras tantas lá em Brasília, que mostram que todos estão temendo o que o Vorcaro possa dizer em uma provável delação. Agora, uma coisa eu posso dizer com toda certeza, Pavinato, me colocando no lugar dele, inclusive. Imagina viver nababescamente, dessa maneira. Essa festa de 222 milhões na Itália é algo inimaginável. É cinematográfico. Ele usou, inclusive, para falar em cinematografia, ele usou um dos locais em que foi filmado o Poderoso Chefão, um castelo maravilhoso. Ele viveu tão nababescamente que passar uma semana numa cela de 6 metros quadrados, numa cama de concreto com um colchãozinho fininho assim, e onde você não tem uma televisão, não tem nada para ele passar o tempo, e a privada é um buraco de concreto no chão, eu te diria que ele não vai aguentar muito tempo e logo a gente vai ter uma delação. Será que além do CDB e do CDI ele vai apresentar o DEI? Dê isso para aquele, dê isso para aquele, como diz o carioca de Maniel Volcaro. Será que ele vai apresentar o DEI? Eu acredito nisso, Pavinato. Acho que ele não vai aguentar. Bom, agora, lembra do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas? Agora nós temos as desculpas póstumas do panaca geral do regime, que é a cruza do Rony Cócegas Pavera da Praça, o Paulo Gonet. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.